Olá, turma de pós-graduação em psicoterapia existencial do Licenza, professor Edson, professora Luciene, caros alunos, é um prazer estar com vocês, ainda que distante, para nós pensarmos juntos sobre Kierkegaard e a psicologia do possível em meio à pandemia. E como não poderia deixar de ser, como nós estamos vivendo este momento de crise sanitária profunda, estamos tendo essa aula à distância, mas com certeza creio que tentaremos, neste momento, passar para vocês aquilo que nós sabemos sobre Søren Kierkegaard, que é uma mente brilhante e alguém que dá um sabor especial à nossa abordagem à psicoterapia existencial, mesmo porque ele é considerado como o pai do existencialismo, dessa abordagem tão querida que nos traz profundos e grandes ensinamentos. Então, gostaria de convidar você para, com um pouco de paciência, focar sua atenção nessa nossa apresentação, para que você possa ter uma ideia, ainda que muito sucinta e rápida, sobre essa psicologia do possível com fundamentação no pensamento de Kierkegaard, né? Então, nós vamos começar a nossa abordagem a partir de uma visão biográfica muito rápida deste autor. Vejamos. Kierkegaard. Podemos separar sua obra da sua vida? Em hipótese alguma. Søren Abel Kierkegaard nasceu em 5 de maio de 1813, numa família de 7 filhos, dos quais somente ele e seu irmão Peter sobreviveram. Aí ao lado nós temos o retrato da sua mãe, Annie Sorensdatter Slud, que há uma história muito peculiar a essa família e a razão pela qual nós podemos fazer um elo entre a biografia de Kierkegaard e a sua obra. Vejamos. Esse título deste slide, Um pecador nas mãos de um Deus irado, talvez espante você. Temos aí a foto, né, do pai do Kierkegaard, do Michael Peterson Kierkegaard. Essa família que era protestante luterana, de raiz pietista, um movimento que se arraigou na Alemanha no século XVII e que preconizava um cristianismo de experiência religiosa pessoal e reforma interior, um cristianismo fervoroso, a moral austera, um cristianismo voltado por uma visão muito dura da vida. E este senhor, o pai do Kierkegaard, ele tem muito a contribuir para a história autoral do seu filho, que nós podemos perceber até mesmo a partir do nome desta família. Eu convido vocês a fazer um exercício só para poder pensar um pouco nessa influência da história pessoal de Kierkegaard e sua família no seu trabalho e na sua obra. Creio que dá para vocês verem, essa é uma igreja lá no país nórdico da Suécia. E como vocês podem perceber, o jardim da igreja, ou no jardim da igreja, está localizado um cemitério, algo muito peculiar na Europa como um todo e naquela região norte da Europa, Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, algo mais comum ainda.
E por que nós estamos trazendo essa foto como exercício de reflexão para entendermos a obra de Kierkegaard? Basta pensarmos no nome deste autor, Søren Abiy Kierkegaard. Kierkegaard, esse nome traz em si uma significação muito pesada. Nós vamos explicar o porquê, daí a razão de colocarmos no slide anterior um pecador nas mãos de um Deus irado. Vejamos o seguinte. Kierkegaard, como disse Charles Leblanc na sua obra Kierkegaard, sempre teve uma educação severa e austera. Leblanc cita o próprio autor dizendo o seguinte: fui criado com severidade desde a infância, na consideração de que a verdade deve sujeitar-se ao sofrimento, ser ultrajada, insultada. Eu tinha aprendido que a mentira, a baixeza e a injustiça dominavam o mundo. O que essas palavras de Kierkegaard, reproduzidas por Leblanc, nos traz? Uma criança, um jovem, um homem que nasceu num lar extremamente fantasmagórico, pavoroso, assustador. O seu pai, Michael Petersen, ele trazia no seu nome esse elo difícil de conviver. Porque, como falamos anteriormente, Kierkegaard era o filho de uma família de 7 filhos que foi um dos únicos que sobreviveu para além do seu irmão Peter. Praticamente, em períodos muito curtos, Kierkegaard viu sua família ser diminuída em função da morte. E o nome Kierkegaard, ou Kierkegaard, né, como os dinamarqueses falam, tem a ver exatamente com isso, porque Kierkegaard, ou jardim da igreja, Kirk, igreja, jardim, jardim da igreja é o cemitério. Então, Søren Abiy é Søren do cemitério, esse é o nome do cara. Por que estou falando sobre isso? Para nós entendermos essa perspectiva de severidade, de pecador nas mãos de um Deus irado que Kierkegaard trouxe do seu pai, trouxe da sua família, trouxe das suas origens. Seu pai, ele havia sido um pastor de ovelhas ali na Jutlândia, ao norte da Dinamarca, e num dia que ele estava passando muito frio, um momento pesado da sua história, passando necessidade física, né, fome, ele subiu a um monte e começou a blasfemar, a amaldiçoar Deus. Só que, em dado instante, mais à frente, o pai de Kierkegaard recebe uma carta de Copenhague convidando para que ele fosse morar lá, porque um tio havia lhe deixado uma fortuna. E aquele rapaz sai da Jutlândia, vai para Copenhague, para a capital do país, lá inicia sua vida como comerciante, começa a prosperar, cresce, mas sempre tendo dentro de si essa perspectiva de um Deus severo, de um Deus tremendo, de um Deus raivoso que queria destruir a vida dos pecadores. E foi essa visão austera desse cristianismo pietista, luterano, reformado, que o velho Michael Petersen passou para Kierkegaard. E Kierkegaard trouxe isso para si, né? Levou essa impressão dura durante muito tempo da sua vida. Ele que foi sempre um rapaz muito bem educado, estudioso, falava grego, hebraico, latim, né? Conhecia muito bem o texto bíblico,
era um estudioso e bastante dedicado à leitura e tinha como seu grande mestre e referencial teórico Sócrates, que ele chamava até mesmo como se fosse o seu próprio pastor, alguém que questionava, alguém que fez com que Atenas entrasse em ebulição a partir da sua confrontação com os sofistas, que nós não temos tempo de ver de uma forma tão minuciosa a partir o conceito de ironia de Kierkegaard, que ele vai detalhar um pouco mais esse aspecto socrático que lhe chamava tanta atenção em função de ver em Sócrates esse questionador, não somente daqueles que ele fazia as perguntas, a sua maiêutica, mas também do seu tempo. Né? Sócrates, apesar de não ter escrito nenhum texto, né? Nós conhecemos Sócrates através dos seus discípulos, principalmente de Platão, e Kierkegaard tinha em Sócrates um referencial para pensar, para questionar, para viabilizar o saber de si na vida humana. Né? A ironia socrática, uma coisa sei que nada sei, é buscar essa consciência de conhecimento, não só de si, dos outros, mas do mundo no qual a pessoa se insere. E essa educação severa e austera ajudou Kierkegaard a construir todo esse aparato de saber que redundou na sua grande e preciosa obra. Mas como eu havia falado, essa visão do pai de Kierkegaard, um pecador na mão de um Deus irado, nas mãos de um Deus irado, passou também para o seu filho. Né? E havia um período que foi chamado de o grande terremoto, quando essa imagem do velho Petersen, ou Petersen Kierkegaard, Michael Petersen Kierkegaard, o pai de Kierkegaard, foi demolida. Né? Kierkegaard fala do grande terremoto porque um dia, antes da sua morte, evidente, o pai de Kierkegaard falou para ele não só deste pecado de ter blasfemado contra Deus, mas também da questão de ter casado com a mãe de Kierkegaard enquanto ela já estava grávida, porque ele tinha tido uma primeira esposa. Essa primeira esposa havia ficado de cama muito tempo e morreu, e ele ficou viúvo, mas enquanto ela ainda estava acamada, ele teve uma relação muito íntima com a mãe do Kierkegaard, que era uma empregada sua. Então isso para ele, um homem que era de uma abordagem, né, cristã, ortodoxa, pietista, era muito severo, era muito pesado. Ele compartilhou isso com seu filho. E seu filho levou esse ar melancólico, esse ar depressivo, esse ar pesaroso do seu pai para a sua vida. Isso o ajudou a construir a obra na qual nós vamos nos deter um pouco no dia de hoje. Vamos ver. Por isso que Kierkegaard, ele entende a vida interior como uma vida dilacerada. Para Kierkegaard, a vida interior é posta diante dos dilaceramentos da consciência, da vergonha do pecado, do sofrimento constitutivo da condição humana. Né? O ser humano, na visão kierkegaardiana, né, desse cristianismo reformado, protestante, luterano, pietista, é um cristianismo do pesar, da vergonha, do pecado, do juízo, do Deus irado, do Deus que eu preciso me consertar com Ele, do Deus que a todo momento me cobra uma vida bastante correta, leal e fiel aos seus mandamentos, às suas ordens. E Kierkegaard tinha essa vida interior, na sua concepção, muito dilacerada, não só pelas mortes dos seus irmãos e irmãs, como eu falei, sobrando tão somente ele e o seu irmão Peter, mas também pelas demais vicissitudes que ele
acompanhou durante muito tempo na sua vida. E uma delas nós vamos tratar com mais vagar agora. Kierkegaard dizia que a vida dilacerada só terá sentido na fé. Ou seja, na visão kierkegaardiana, o universo havia sido alterado pelo que ele chamava, de acordo com o cristianismo bíblico, o pecado original, o erro de Adão e Eva. Isso ele trata de uma forma muito bem elaborada na sua obra, o conceito de angústia. Ele diz que o universo é alterado pelo pecado original e tem como condição necessária o sofrimento. O pecado gera sofrimento, que só ganha sentido se nós olharmos esse sofrimento à luz da fé. A fé salva o ser humano do absurdo que é a vida. A vida não é retilínea, a vida não é equilibrada, a vida é cheia de surpresas, e essa criatura humana lançada na vida só pode enfrentar, ou só pode ter uma vida interior com conhecimento através da fé. Senão ele não suporta, ele não consegue lidar com isso, ele não consegue fazer esse enfrentamento. É muito complicado, na visão kierkegaardiana, um enfrentamento distanciado ou separado da fé, e nós vamos entender já já o que significa isso. Kierkegaard, no seu texto Temor e Tremor, onde ele narra a história de Abraão, ele fala desse mundo do dilaceramento, da vida tão atribulada e tão mexida que esse patriarca bíblico viveu. E lá ele cita exatamente isso na página 179 do Temor e Tremor, quando ele diz o seguinte: Abraão cala-se, há um silêncio angustiante em Abraão, porque não pode falar. Nesta impossibilidade residem a tribulação e a angústia. Por que Kierkegaard fala isso? Nós vamos ver com mais detalhes quando chegarmos a falar do estádio religioso. Abraão é citado por Kierkegaard usando o livro de Gênesis, capítulo 22, no momento que Deus fala com Abraão para que Abraão oferecesse a ele, Deus, o seu único filho, o filho da sua velhice. Abraão já era um ancião de mais de 100 anos, de acordo com o texto bíblico, e ele tinha um filho querido chamado Isaque, o filho da promessa, que Deus havia prometido a ele dar esse filho, e esse único filho, Deus de repente pede o filho. Mas na visão ética e moral daquele momento da história, esta era uma ação imoral, antiética. Matar um filho, sacrificar uma vida humana para Deus, era algo impensável, era algo questionável. E Abraão teve que guardar esse silêncio angustioso diante da escolha que ele tinha: ficar com o filho e negar a relação com o absoluto, com o infinito, com Deus, ou dar o filho ao infinito e ficar sem o filho naquele momento da sua história. Por isso que esse ato de Abraão, que é um ato de fé, algo que ele faz um rompimento, não com a realidade, mas com aquilo que os outros poderiam interpretar da sua própria realidade, é a fé que vai dar um sentido a esse dilaceramento da sua própria vida. E por que nós estamos falando sobre isso? Vamos entender. A vida dilacerada só pode ser compreendida individualmente a partir desse dilaceramento e da entrega ou do salto da fé. Aí está a foto da amada de Kierkegaard, a mulher pela qual ele se apaixonou, que ele um dia noivou, nos idos de 1840, 10 de setembro, se eu não me engano. E depois, um ano depois, quase, 1841,
ele abre mão dessa relação. Ele desfaz o noivado, sem dar explicações, sem dar qualquer tipo de justificativas. Kierkegaard opôs-se particularmente à redução do indivíduo a parte de um sistema filosófico, sustentando que a especulação filosófica não pode transcender ou ultrapassar a experiência pessoal. Esse dilaceramento da pessoa humana, que só pode ser compreendido individualmente. Ou seja, ele havia firmado uma relação afetiva com Regina Olsen. Mas ele trazia dentro de si, ninguém conseguia entender de fato isso. A dor e a perspectiva do seu próprio nome, o cemitério, Kierkegaard, jardim da igreja, cemitério, e também das maldições, segundo ele, segundo a sua própria história e biografia, da sua família, as mortes dos seus irmãos, a melancolia do seu pai, a morte da sua mãe, enfim, essa dificuldade toda vivenciada no seio da família Kierkegaard. Por isso que ele começou a pensar na vida humana como sendo vista ou sendo percebida tão somente do ponto de vista individual, do ponto de vista pessoal. Não poderia ser gestada, compreendida ou mesmo interpretada por um sistema filosófico, por um sistema teórico, por um sistema de pensamento que não abarcaria essa experiência pessoal, esse vivido que ele experimenta no seu dia a dia. Leblanc, citando Kierkegaard, ele dá uma ideia, mais ou menos, Kierkegaard no seu diário, do que poderia ter sido um dos motivos que levou a Kierkegaard cortar a sua relação com Regina Olsen. Nos seus diários, Kierkegaard escreve: deveria iniciá-la em coisas pavorosas. A minha história é pavorosa, diria Kierkegaard. Minha relação com meu pai, sua melancolia, a noite eterna ali alimentada, porque mesmo o velho Michael Pedersen Kierkegaard, tendo sido um dos homens mais ricos da Dinamarca, mesmo ele tendo crescido nos seus negócios, ampliado o seu comércio, dado uma excelente educação para os seus filhos, preparado os seus filhos e feito um nome na capital do Reino da Dinamarca, em Copenhague, ele se considerava um pecador na mão de um Deus irado. E esses excessos, desejos, desvários, essa visão melancólica do seu pai, as coisas pavorosas que ele vira desde a sua infância, levaram Kierkegaard possivelmente a fazer com que Regina, pelo amor que ele tinha a ela, não experimentasse essa dor, essa vida dilacerada, ou compartilhasse desse dilaceramento com ele. Porque alguns autores falam que a sua preocupação também era que possivelmente os seus filhos também viessem a ter o mesmo destino dos seus irmãos, adoecessem e morressem precocemente. Então Kierkegaard nutria essa preocupação e não queria, ao que parece, passar isso para sua querida Regina. Mesmo tendo sempre expressado um amor, um afeto muito grande por ela, mesmo depois dela ter se casado, dela contrair núpcias com outro homem, ele até, antes de morrer, deixou em herança algumas coisas para ela, e ela não quis, mas ele tinha essa devoção por essa mulher, que foi interpelado por essa vida dilacerada que ele tentava descrever na sua experiência de vida. Para Kierkegaard, então, a existência torna-se uma
possibilidade. Era assim que ele conceituava a existência. O conceito de possibilidade é a pedra angular da construção filosófica kierkegaardiana, ou em Kierkegaard. A existência humana é pura possibilidade. Ou seja, mesmo diante daquele momento na Jutilândia, quando seu pai começou a blasfemar de Deus, ele tinha a possibilidade de estar ali e continuar naquele trabalho de pastor de ovelhas, ou, como ele fez, optar por ir a Copenhague e viver com outro tio e sair daquele momento tão conflituoso. A vida é cheia de possibilidades. A existência humana, para Kierkegaard, na sua visão, na sua construção, é pura possibilidade. E o seu pai não entendia isso, mas Kierkegaard começou a elaborar, através das suas obras, essa visão da existência. Possível vem do latim posse, que deriva de potes es, que significa ser patrão de, ter em seu poder. O possível é o que eu posso fazer na experiência concreta e vivida, aquilo do qual eu me aposso, aquilo do qual eu me torno patrão, aquilo do qual eu sou o autor, aquilo do qual eu me responsabilizo. O possível é o vivido, é a minha experiência concreta, vivida, realizada, escolhida. A vida do homem é existência. E existência, na visão kierkegaardiana, é relação com o mundo e com os outros. É preocupação com a sua sobrevivência, é antecipação e projeto, é continuidade contrariada por descontinuidades, é escolha a qual eu preciso efetuar o tempo todo. Ou seja, existência possível é existência de escolha. Na vida eu tenho as minhas escolhas e eu as escolho a partir da minha vivência, daquilo que eu experimento, com aquilo que eu interajo com o outro que está diante de mim, comigo mesmo, com o mundo que me cerca, com o ser absoluto que eu chamo Deus. É essa interação, essa relação, esse dar novos laços dessa contínua e descontínua maneira de ser, é que eu vou construindo a minha possibilidade de existir no mundo como ser individual que sou. O existir, pois, não conhece determinação, a não ser a das escolhas exigidas por um existir livre sem determinação. Para Kierkegaard, nada me obriga a ser, mas tudo me leva a escolher. Mesmo não escolhendo, me distanciando da minha própria escolha, estou escolhendo não escolher. O existir, pois, não conhece determinação. Quando eu falo que algo foi feito por causa disso ou daquilo, eu estou eximindo minha escolha de estar agindo para, me responsabilizando diante de acordo com aquilo que eu penso ser o mais viável, o mais possível para mim. Então não é por causa de, por determinação de, é sim por escolhas que eu faço a partir de um vivido, de uma experiência que eu tenho, que eu me elejo, que eu me escolho, que eu opto por fazer algo de uma forma ou de outra. Essa determinação é livre. Sartre, mais à frente, é evidente, no século XX, no seu texto O Existencialismo é Humanismo, ele fala que
o ser humano está condenado a ser livre, a escolher, a ser ele próprio. Essa visão Sartre pegou, né, se apropriou a partir de Kierkegaard. A possibilidade de agir ou de sofrer não é condicionada. Não depende de condições materiais e lógicas. O possível é a condição metafísica do que é, ou seja, de escolher. Um dos grandes autores de uma abordagem também de leitura existencial, Dr. Viktor Emil Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele deixa isso muito bem claro. Viktor Frankl foi um prisioneiro em vários campos de concentração nazistas. Principalmente, ele narra a sua história nesse texto Em Busca de Sentido, a partir da experiência do vivido que ele vivenciou em Auschwitz. Ele que era um médico, psiquiatra de renome em Viena, Áustria, contemporâneo, né, do Dr. Sigmund Freud. Ele que teve, por ser judeu, né, uma dificuldade muito grande em viver no Terceiro Reich, por conta da opressão que os nazistas alemães faziam e fizeram aos judeus. Ele teve cassado os seus diplomas, não só de graduação, mas de pós-graduação também, seu doutorado. Foi-lhe tirado a cátedra na universidade onde ele dava aula, a sua chefia de clínica no hospital onde ele trabalhava. Mataram seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa grávida, e ele ficou ali em Auschwitz, em meio àquele inferno, tentando viver o possível. E ele disse que os alemães a todo instante tentavam lhe negar a sua liberdade, tentavam lhe negar a opção de escolha. Mas ele fala peremptoriamente e de forma bastante contundente na sua obra Em Busca de Sentido que o ser humano podem tirar tudo dele, menos a sua liberdade de escolher. Ele sempre pode escolher. E ele fala que trabalhou muito no campo de concentração com alguns dos seus colegas prisioneiros sobre essa ação de desistir da existência por ver que não há mais escolha. Até mesmo ir para uma câmara de gás, como ele falou nesta obra, falando o Shema, que é um texto, uma reza do povo judeu, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou rezando o Pai Nosso, era uma opção de escolha. Mesmo sabendo que a finitude faz parte dessa vida, a morte faz parte da vida, ele enfrentava o possível, ou com o possível, esse momento drástico de negação, de liberdade, entre aspas, de obstrução daquilo que seria escolha. Em todo momento, buscando em Kierkegaard essa visão, Viktor Frankl, ele fala dessa possibilidade metafísica do que é chamado existência possível. Que não nada, nem agir ou sofrer, pode determinar a maneira como eu vivo ou como eu deixo de viver. Para o homem, existir é encontrar-se sempre confrontado à multiplicidade de possibilidades. Então, diante da vida, eu multiplico as minhas escolhas a partir do meu olhar. Nietzsche falava muito sobre isso. Perspectivismo, nós podemos ver uma situação, um evento de várias perspectivas e entender como isso funciona.
Essa visão nietzschiana, claro que Nietzsche viveu um pouco mais à frente de Kierkegaard, mas tem muito a ver também com o pensamento kierkegaardiano da possibilidade, né? Em Nietzsche, essa visão é encarada como perspectivismo, né? Interessante também encontrar esse confronto com as múltiplas possibilidades da existência, em poder perceber aonde estamos, como estamos, o que podemos fazer, o que podemos escolher. Para Kierkegaard, a existência é sempre individual. O existir do homem é possibilidade, como vimos. Entre os animais, a espécie é mais importante do que o indivíduo. Sua relação com o mundo não se efetua sob o aspecto da escolha, porque o animal é um ser colocado, é um ser inserido, é um ser enraizado, é um ser que não tem em si próprio a mobilidade de poder ser, de escolher. Entre os homens prevalece o indivíduo. A espécie não decide por ele. O indivíduo deve decidir por sua conta. É no confronto com os possíveis que o homem dá sua forma, a sua singularidade. Por isso que Sartre, lá no Existencialismo e Humanismo, diz que o existir precede a essência. Na medida que eu existo, que eu me escolho, eu vou me essencializando, eu vou me singularizando. Uma leitura sartriana de um processo que foi pensado por Kierkegaard. O indivíduo na existência entra em relação consigo mesmo, com o mundo e com Deus, na visão de Kierkegaard. Esses três tipos de relação representam as três possibilidades fundamentais da existência. Três bases a partir das quais se erguem infinitas possibilidades da existência ou do existir. A existência pode ser vista em três estádios. Kierkegaard apresenta três estádios da existência. Não são estados da existência, mas uma opção de romper ou não com aquilo onde está. O que significa isso? Kierkegaard não estava falando de estado da existência, de algo predeterminado, não, mas de uma escolha vivida em dado instante em que a pessoa se insere, vivida e concretamente. Como eu disse, não são estados que se transformam, que passam de um ao outro. Se não teríamos uma teoria ou um sistema objetivo da existência, e contra isso Kierkegaard sempre se rebelou, principalmente em relação ao conceito hegeliano de tese, antítese e síntese. É o indivíduo que muda, experimenta, sente, detém-se, pode até recuar. É ele que elege a sua vivência na concretude da sua vida. Kierkegaard pensa a existência no estádio estético como sendo de um indivíduo numa relação contraditória com o mundo. É uma relação com a concretude do existir, mas é uma relação não com a concretude do existir, mas com a idealização do real. Não aceita a realidade como é. Ou seja, no estádio estético, o esteta não se permite escolher. Ele se distancia, observa,
fica suspenso no possível. E ele traz como exemplo o Dom Juan, aquele que vive apenas o instante buscando em várias mulheres aquela que ele carrega dentro de si, que é a ideal. E isso é marcado, ou essa vivência é marcada pelo tédio e pelo vazio, porque há uma abdicação em escolher, um distanciamento, a escolha fica suspensa. Mas há um outro estágio da existência. Vamos ver. O outro estágio da existência, na visão kierkegaardiana, é o estágio ético, onde o indivíduo se submete a ser uma forma, a conformar-se ao universal. Ele renuncia ao instante que o esteta vive. O esteta experimenta o prazer pontual, instantaneamente, pensando que pode realizar o ideal, que pode conquistar aquele projeto de mulher, no caso Dom Juan, que ele carrega dentro de si. Mas o ético, ele faz exatamente a renúncia desse prazer e também ele abre mão de ser excepcional, como no estágio religioso. O ético domina a figura do sedutor, por exemplo, como Kierkegaard fala, através de um papel que todos esperam, mas possivelmente que ele só homologa, como, por exemplo, o de esposo. Ele vai conformar a função estética com o legado ético, fazendo com que toda a sociedade possa, de fato, aceitá-lo, acomodá-lo e ele se ver incluído nesse universal, nessa conformação, renunciando em dado momento, não renunciando de certa forma o prazer, mas fixando-lhe os limites morais na sua existência. Mas isso leva a pessoa ainda a um vazio, um momento de extrema conturbação interior. É nesse instante entre o processo do estágio ético e, mais à frente, o estágio estético, que nasce uma reflexão sobre o nada, que é propiciada ao indivíduo pelo humor na existência. O humor, segundo Kierkegaard, é uma posição intermediária entre o estágio estético e o estágio religioso, que mescla o determinado com o indeterminado. Uma tomada de consciência entre a associação existência e erro. O indivíduo pode fazer o que quiser. Sabe que nada pode afastá-lo da dor, do sofrimento da vida dilacerada. Então ele apresenta em forma de riso, ele se apresenta em forma de riso, daí o termo humor, uma tomada de consciência da sua condição humana de finitude, de nadificação, de que nada que ele possa fazer, de fato, o livre dessa dor de existir, dessa vida dilacerada. Que nada vai suprir ou acomodar o confronto entre aquilo que eu quero, aquilo que eu escolho e aquilo que o outro deseja, seja lá esse outro quem for. É nesse exato momento que Kierkegaard, após esse lampejo do humor, o riso, achar graça das nossas vicissitudes, talvez até mal comparando com o xiste, quando nós rimos de nós mesmos, é nesse instante que nasce a possibilidade do salto da fé,
no estádio religioso, que na visão kierkegaardiana, ela se refere ao cristianismo não apenas como uma religião, mas uma relação onde se instaura a consciência do pecado, da fragilidade humana, da finitude da existência e a possibilidade da eternidade, mediante a pessoa do Deus encarnado, Jesus Cristo, que é a manifestação, segundo Kierkegaard, na visão bíblica e cristã que ele tem, do absoluto, do Deus Todo-Poderoso, Jesus, Filho de Deus. E ele, que é um homem Deus e um Deus homem, a junção do finito com o infinito, do absoluto com o contingente, daquele que encarna a eternidade com a temporalidade, é que através da fé, através da experiência pessoal, lembrem-se que a visão de Kierkegaard foi formada dentro do pietismo, é a relação pessoal, a experiência pessoal, é que eu posso me dar conta da minha individuação, de quem eu sou, de quem de fato eu posso me apresentar diante do absoluto. Kierkegaard usa como exemplo do estádio religioso, como falamos lá atrás, Abraão e o sacrifício do seu filho Isaque, narrado nas páginas do livro de Gênesis na Bíblia Sagrada, no capítulo 22 deste livro, ou do referido livro de Gênesis. Kierkegaard afirma que o homem que, como Abraão, opta pela fé, pela relação absoluta com o absoluto, responde à ordem divina correndo o risco de entrar em ruptura com os outros homens e com a moral. O que ele quer dizer com isso? Quando Abraão escuta de Deus que ele deveria oferecer seu filho a Deus, seu único filho, Isaque, a quem ele amava, segundo o texto bíblico, Abraão carrega ali um momento de extrema conturbação e perpassa em Abraão a angústia da escolha. Lá no conceito de angústia, no livro de Kierkegaard, ele diz que a angústia é o sossobrar perante o abismo. Eu tenho várias escolhas. Como eu falei, Abraão poderia dizer não para Deus, poderia fugir com Isaque, poderia fazer N coisas. Mas Abraão preferiu oferecer a Deus seu filho, dando o salto da fé. O que significa efetivamente isto para Kierkegaard? Kierkegaard afirma que na sua solidão, Abraão não pode ouvir ou não pôde ouvir qualquer voz humana. Só experimentar a angústia como certeza possível. A angústia da fé. A fé é justamente a certeza angustiada da relação com Deus, expressa numa escolha, partir para o Monte Moriá e ser o que Deus quiser, dizer que Deus possa fazer o que Ele quer. A fé é um paradoxo entre o possível e o impossível, entre aquilo que é, ao mesmo tempo, a decisão que, aos meus olhos, parece ser a mais correta, a mais certa, e possa ser a mais ignominiosa, possa ser a mais maluca, possa ser a mais inadequada para as demais pessoas. E isso gera angústia. Mas, paradoxalmente, essa fé, que é esse salto, que é decisão, na visão de Kierkegaard, o salto da fé é pura decisão. Quando ele diz, vou para o Moriá com Isaque, carregando o material para o sacrifício, quando ele faz esse salto da fé, ele impregna a sua vida de angústia, mas ao mesmo tempo uma angústia que cura, porque é a angústia que dá a certeza do possível, a certeza que ele fez aquilo que Deus, dentro dele, havia falado como sendo o mais viável para si, não para sua esposa Sara, não para os seus compatriotas hebreus, mas para si próprio.
A angústia vivenciada é a angústia que propicia, de certo modo, a cura da angústia. A angústia gera a certeza do possível. A angústia, ela pode propiciar, diante do salto da fé, essa vivência para o indivíduo. Kierkegaard, uma psicologia do possível. Conforme nós tivemos oportunidade de observar, Kierkegaard nos ajuda a entender como podemos enfrentar os desafios da existência, onde podemos nos distanciar da realidade e suspender as nossas escolhas, como um externo, ou ainda buscar agradar a todos como um ser humano ético que frequentemente quer conciliar o instante com o excepcional e atender não somente a sua própria demanda, mas principalmente também a demanda dos outros, ou ainda, com dor, sofrimento e lágrimas, permitir-se experimentar angústia, para de lá buscar forças na sua individuação e assim realizar o seu próprio trajeto e projeto de ser na sua existência. O que isso pode nos falar neste momento que estamos vivendo de pandemia do coronavírus ou do novo coronavírus? A pandemia do Covid ou da Covid-19. Kierkegaard, uma psicologia do possível, não encara o eu como unidade, mas sim como uma relação. E como tal, o eu é variável, instável e frágil. Para além disso, a relação consigo mesmo, na visão kierkegaardiana, é o eu. O eu não é uma unidade como no pensamento aristotélico, por exemplo. Mas o eu é uma variável, é instável, é frágil, em relação consigo mesmo. Ele vai se singularizando na medida em que ele se relaciona consigo próprio, que ele pode perceber que não é como ele gostaria de ser, experimentar então e vivenciar o desespero, se angustiar por não ser como ele é, mas que ele precisa escolher ser quem ele quer ser e ter consciência da responsabilidade que ele tem sobre si próprio, para ser de fato quem ele deseja ser e como de fato ele projeta ser quem ele é ou como ele será. Essa visão, que pode parecer um pouco complicada no início, vai se clarificando na medida que nós entendemos que essa possibilidade permeia as muitas escolhas que eu faço na minha vida, na minha existência, em relação a tudo que me cerca e todos os papéis que eu exerço. Assim, como viver uma psicologia do possível em meio à pandemia do Covid-19? Como é atender uma pessoa, um ser humano, num momento como esse? Primeiro, todos nós, psicólogos, seres humanos do século XXI, dos anos de 2019 e 2020, fomos surpreendidos por essa enfermidade mortal, que avassalou primeiramente Wuhan, na China, e depois se espalhou pelo resto do mundo. Mas eu preciso, enquanto ser humano que sou, enquanto existente, enquanto indivíduo, entender a imprevisibilidade da vida. Você e eu somos indivíduos. E como tais, precisamos lidar com a nossa própria história individual, imprevisível, e fugir das comparações. Nesse momento, quando as pessoas
correm para um consultório psicológico em busca de ajuda, ele certamente, ou ela certamente, deseja ter uma experiência equilibrada como o vizinho da esquina, como alguém que ele viu numa rede social, como uma pessoa que de repente descobriu uma espécie de fórmula mágica de paz e não consegue olhar para si mesmo com as suas peculiaridades, com a sua singularidade. Fugir das comparações significa efetivamente isso, lidar com esse previsível da vida. Foi o que Kierkegaard teve que aprender a cada instante, quando ele via os seus irmãos e as suas irmãs morrendo e os acompanhando até o cemitério da igreja na qual eles foram sepultados. Imprevisibilidade não significa, em hipótese alguma, que eu não vou lidar, que eu não vou entrar em contato com as minhas perturbações, com as minhas vicissitudes, com aquilo que me inquieta, não. Mas é preciso que eu não me coloque em comparação com o outro, porque, como o próprio Kierkegaard nos ensinou ao longo deste breve estudo, nós podemos entender que somos seres individuais e, como seres individuais, nós não temos nada a ver com a nossa espécie, com aquilo que me cerca, com aquilo que é determinado, com aquilo que me obriga a tal ou qual comportamento ou atitude. Eu posso fugir desse marasmo e entender a mim próprio, e você se entender a si próprio, e começar a caminhar. E é isso exatamente que a gente propõe às pessoas que estão nos procurando na clínica, ajudá-las a caminhar a partir da sua própria história. Cada pessoa vai viver esse momento de pandemia da Covid-19 de uma forma peculiar, singular e, em hipótese alguma, igual. Pode ser até semelhante, mas não igual. As dores diferem, as pessoas diferem, as pessoas são todas diferentes e, como tais, devem ser tratadas na sua diferença, nas suas diferenças e nas suas peculiaridades. Em segundo lugar, para viver uma psicologia do possível em meio à pandemia da Covid-19, eu preciso compreender essa individualidade que você e eu, que nós somos, que você é e que eu sou. Nós temos uma história. Essa história traz pesos, né? Essa história, ela gera esse momento conturbado nas nossas vidas, né? Como nós vimos lá, o pai de Kierkegaard carregava aquela melancolia quase que eterna com ele, e isso influenciou demais o pensamento deste grande filósofo dinamarquês. A nossa história, ela também tem um peso na nossa vida. Que nós possamos entender isso, cada meandro, cada parte. É preciso relatar, é preciso escutar, é preciso ouvir, é preciso acolher, é preciso desenvolver a capacidade de visualizar essa história, não somente como uma história interligada de muitas outras histórias, mas como uma história peculiar. Uma história que tem dores, sofrimentos, lágrimas, mas é uma história que você viveu ou que eu vivi e que ela precisa ser resgatada, lida, entendida e, mais do que isso, compreendida para ser, de fato, ajudada. Em terceiro lugar, viver uma psicologia do possível em meio à pandemia da Covid-19 é construir um caminho a partir das nossas próprias possibilidades. Você e eu temos escolhas. Quais são? Só você e só eu sabemos. Eu não posso dizer qual será a sua escolha. Por isso que o psicoterapeuta existencial não tem resposta. Ele pode ter, às vezes, e normalmente, perguntas.
para que a pessoa possa ter claro diante de si quais são as escolhas que ela tem na sua própria vida, ajudá-la a questionar, né? Essa visão maiêutica, oriunda da visão socrática que Søren Kierkegaard também se apropriou, é de fato um momento pelo qual eu posso e você pode continuar vivenciando essa história de uma forma bastante singular e responsável, sem poder atribuir ao outro a autoridade dessas escolhas, sem querer exigir do outro que o outro escolha aquilo que ele não sabe nem mesmo que deve ou não escolher, e sim compreender a sua escolha ou as suas escolhas, olhando para a sua história para trás, mas projetando a sua vida para frente, vivenciando esse palmilhar, esse caminho tão complicado e estreito que se chama existência humana, e que é preciso vivenciar todos esses aspectos, ainda que queiramos experimentar, suspender essa escolha em dados momentos, como o esteto faz, em busca do prazer, lidar com essa escolha do prazer e saber que prazer gera logo após tédio e vazio, e que a conformação ética de tentar agradar todos nos leva a sossobrar nesse mar da indecisão. É preciso dar o salto da fé, o lançar-se à angústia e lidar com ela sem medo, para que nós possamos de fato entender que na elaboração da nossa singularidade, e é em quarto lugar que eu falo isso, respondendo como fazer uma psicologia do possível em meio à pandemia, mesmo que ninguém entenda esse modo singular e único de escolher e ser, que você pode ser e eu posso também optar por ser. Ninguém entendeu Abraão. Ninguém entendeu Kierkegaard. Ninguém pode entender você, mas a aceitação da sua singularidade e escolher em A ou B, em lidar responsavelmente com aquilo que você optou, vai de fato clarificar e ajudar a você a tomar essa decisão e a viver de uma forma bem mais leve essa dificuldade tão grande que estamos passando. Deixo aqui com vocês agora, para finalizar essa breve reflexão, 3 textos básicos que usamos ao longo desta nossa rápida aula. Deixo aqui para vocês estas 3 obras que certamente vão ajudar a entender melhor tudo aquilo que eu não soube talvez explicar de uma forma mais profunda para todos vocês. Agradeço enormemente o carinho e a paciência. Convido vocês a lerem estas obras. O Stephen Backhouse, que é um livro excelente, é mais um livro biográfico. Kierkegaard, Uma Vida Extraordinária, da Thomas Nelson, foi lançado no passado. Li esta obra tão importante de Kierkegaard, Temor e Tremor, que ela é de fácil entendimento, por ser uma obra que traz muita coisa ligada ao texto bíblico do Gênesis, no capítulo 22, a história de Abraão e Isaac, no seu sacrifício, e pode ser mais fácil e mais acessível para quem está iniciando a leitura em Kierkegaard. E depois nós temos o aprofundamento do professor Leblanc, Charles Leblanc, trazendo uma visão mais doutrinária, né, mais
escolástica, se é que eu posso usar o termo, da obra de Kierkegaard nesse livro que foi publicado pela Estação Liberdade em 2003. Muito obrigado por tudo e lembre-se que você é um indivíduo, a sua relação ela é responsável sempre, você tem a responsabilidade de cuidar e escolher por si e para si, e você pode de fato enfrentar este momento tão difícil e passar isso para os seus pacientes, para os seus outros na vida, meditando nestas linhas ou nesta exposição voltada para Kierkegaard, que, podendo até mesmo carregar inúmeras dificuldades durante a vida, nós temos a possibilidade de enfrentar todas elas com bastante galhardia, dentro desse processo de aceitação da angústia como uma decisão, como Kierkegaard falando do salto da fé, que é aquele momento onde você, de forma humorada, ri de si mesmo e fala: quer saber? Que Deus possa me ajudar, que as coisas possam fluir, que eu possa relaxar agora, porque é isso que eu escolho. E lidar com essa escolha responsavelmente, abraçá-la, entendê-la e suportá-la. Essa, a meu ver, é a psicologia do possível em meio à pandemia, é a dificuldade que nós temos de nos ver e nos falar, e é a forma que nós encontramos para fazer esse enfrentamento nestes dias. Um grande abraço a todos, sucesso, que vocês possam se aprofundar aí na psicoterapia existencial e vivenciar a psicologia do possível de Kierkegaard. Grande abraço.